Deixa eu ver. Michelangelo era iconógrafo? Olha, acho que sem saber ele foi um pouco iconógrafo, Michelangelo, né? Eu tenho um amigo que eu estimo muito e ele é um grande artista também, o Samuel. E uma vez nós estávamos conversando sobre isso. E aí, lendo um pouco sobre a trajetória de Michelangelo, ele fez um estudo de luzes no rosto, né? De transição de luz no rosto. E daí, nós podemos dizer se Michelangelo foi ou não um iconógrafo, de repente ele foi e ele não soube que ele era um iconógrafo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a alma do artista. Porque a alma do artista, ele vai de um lado e para o outro. Ele tem inúmeros conhecimentos, né? E dominação na arte, né? E Uhum. Michelangelo puxa vida, ele é maravilhoso, né? Ele é um mestre dos mestres, né? Então eu direi, a resposta minha é sim. Eu Sim. acredito sim que Michelangelo foi também um grande iconógrafo. Aproveitando a sua resposta, uma dúvida que eu tenho. O que caracteriza o ícone é apenas na madeira ou na tela, ou as esculturas também são considerados ícones? Não. O que realmente caracteriza o ícone é a madeira, porque ele é a Hum, mídia principal do ícone, a madeira, né? É, eu posso até te dar uma breve explicação aqui, né? sim, Desse claro. significado do porquê a madeira. Uhum. Veja, nós utilizamos a madeira aqui no Brasil. Antes eu fazia os ícones na madeira, na Compensado Marítimo, que é esse estilo aqui de madeira, Uhum. tá? Sim. Hoje, os meus ícones são feitos na cacheta, madeira cacheta. Por quê? A cacheta é uma madeira extremamente seca. Ela não pode conter resina. Por quê? O contato da resina com a matéria-prima, os pigmentos, né, o ovo, a água, ela oxida a pintura. Isso não é de uma hora para outra, não. Provavelmente vai acontecer quando você terminou a obra. E aí é só choro, né? Então, nós que somos iconógrafos, nós temos que ter essa delicadeza da escolha da madeira. Então, aqui é a cacheta, né? E ela pode ser uma madeira que contém as travas ou não. Acima de 30 por 40, como medida, nós utilizamos colocar sim as travas na madeira, né? 2 travas, de preferência, para evitar com que essa madeira se curve ao longo do tempo, né? Porque nós não podemos nos esquecer que a madeira é viva, né? E por que utilizamos a madeira? Porque a madeira, ela simplesmente, na teologia dos ícones, ela nos dá o significado do lenho da cruz de Cristo. Nos lembra o lenho dele. Em cima da madeira, depois é colado ou um tecido de linho ou um tecido de algodão. E aí nós damos a explicação técnica para isso, é a importância de que Verônica enxugou o rosto do Cristo. Então foi o primeiro ícone não escrito pela mão humana, né? O lenço de Verônica. E em cima do lenço, desse tecido, temos aí 8 camadas de gesso, entre pincel e espátula. E lixa, né? Bastante lixa. Porque ela tem que ficar lisinha para receber o desenho e a pintura, né? O aluno aprende tudo isso. Não. Não? Já chega preparado Eu já. não ensino a parte da execução da madeira, né? Eu mesmo faço as madeiras e vendo pronta para os alunos, né? E agora, o aluno ele pode ter a curiosidade de aprender alguma coisa, porque hoje em dia o meio de comunicação traz muito, né? Traz muitas receitas com relação a isso, né? Receita do ovo, que é a emulsão, receita do bolo de Armênia, que é a terra que nós colocamos para receber o ouro, é a caminha do ouro, nós chamamos assim, né? Sei. E, de repente, eles podem também ter essa curiosidade.
Uma receita de gesso, o aluno tem que estar fazendo, no mínimo, 20 madeira, porque ele rende não bastante. compensa. Não compensa, você acaba estragando. Nós utilizamos a cola de coelho animal para fazer o gesso, né? Para outras coisas também. E a cola de coelho animal, pensa, aqui no Brasil, o quilo dela custa mais de R$1.000. Nossa. Então, o material... Cola de coelho. Coelho. Da pele do coelho. Caramba. Na Rússia, eles utilizam muito a cola da pele do peixe. Cola de peixe. Né? E assim, eu sei, nós temos que ter consciência, sim, de que a matéria-prima, os materiais para a aula de iconografia são caros, né? Começando pela própria madeira, né? Que não deixa de ser muito barato, né? É uma matéria-prima cara. Mas os pigmentos nós já compramos fracionados em 10 gramas cada cor. Cada cor tem um preço, porque cada cor tem um peso. Você acredita nisso? Mas já ajuda, né? Poder já comprar ajuda, fracionado. exatamente. Né? Mas a maioria das cores tem um custo razoável, né? Eu tenho a lembrança de o último kit que eu montei para o aluno, por exemplo, o amarelo ocre, o branco de titânio, R$8 às 10 gramas, né? E o aluno ele vai repondo as cores no passar do tempo, assim, passa anos até. Conforme a necessidade. Exato. E ele tem que aprender a dosar, né? Dosar direito lá a quantidade de pigmento. Eu falo, gente, vamos lembrar sempre que nós estamos pondo sal na comida. Não pode passar, hein? Exato. Para ter, assim, um uso bem limitado do pigmento. Por quê? Se você erra o tom da cor que você quer, você pode acrescentar. Se você erra o tom da cor. E se você passa daquele tom, que você se arrepende ou então fica infeliz por não ter sido exatamente aquilo que você queria, vai pro ralo, né? Não tem Lá como vai apagar. o dinheirinho pro ralo, né? Então a gente costuma também dar o valor a esse aspecto, né, financeiro no curso, porque você tem que ter o uso correto, né, no momento devido, o uso correto, saber a dosagem. Então isso ajuda muito. E assim, o kit pigmento dá para você escrever muitos ícones, muitos, porque o pigmento ele colora muito facilmente. Vocês podem observar que a tonalidade dessas cores de pigmento é diferente das outras tintas industrializadas, né? Então, um pouquinho que você coloca já rende muito, né? Isso é bom. Você falou que os ícones eles são sacramentais. Sim. Finalizei. Eu preciso levar para um sacerdote? Exatamente. Como é que funciona? É isso mesmo. É isso mesmo? Todos os ícones finalizados, eles são abençoados pela mão sacerdotal. Também diante da liturgia, no momento da missa, né? Pode ser também individualmente, você ir até o padre, né, o sacerdote, pedir a bênção do seu ícone. Mas, normalmente, a gente costuma organizar o momento de uma missa e os alunos levam o ícone nesse momento e o sacerdote dá a bênção aos ícones. Eles se tornam, então, ali sacramentais. Existe algum ritual específico para isso que o sacerdote tem que saber ou não? Não, existem algumas orações, né, que ele pode estar aprimorando ali no momento para os ícones, mas não é que muda todo o rito litúrgico, não. É durante mesmo a missa, né? Assim, a pergunta é se existe uma oração, específica. Inclui na liturgia. Sim, normalmente eles escolhem essa oração, né? No lecionário, eu acredito que sim, né? Então, eles têm uma oração específica para tal, né? Assim como, por exemplo, quando o padre celebra as bodas de 25 anos, de 50 anos, o matrimônio, né? Tem todas as orações específicas para aquele momento, né? Sim. Legal. Só fazer uma pergunta rapidinho. Não vou esquecer. Ainda mais que é um termo que a gente não usa muito, né? Quando a senhora estava falando sobre o ouro que é colocado sobre o ícone, né? Sim. Eu lembrei de algo. Tem uma moça que acompanha no Instagram, não sei se você já viu,
que ela faz iluminuras. Você já viu, já teve contato com isso Nossa, já? E qual a diferença da iluminura medieval pros ícones? Para colocar o ouro? É, Fala. no todo, assim. Eu nem sei o que é iluminura. Vou te mostrar aqui, você vai ver. Não, a senhora sabe o que é iluminura? Sei, Não, deixa ela sei. explicar então. Ah. Não, é uma arte específica, né, onde eram feitos nos grandes livros litúrgicos, inclusive, né, Uhum. a iluminúria. Então, são as primeiras letras daqueles livros antigos. Ali eles são pintados. Tem muitas letras que é colocado ouro, Sim. a folha de ouro. Penso que eles utilizam a mesma técnica, porque a arte da iconografia, a técnica da douração, é uma técnica do qual somente quem faz restauração conhece ela. Uhum. Então, olha que riqueza, né? O que soma a mais dentro do curso de iconografia? Você aprender a fazer uma douração que um restaurador sabe fazer, né? E a iluminúria, acredito eu que seja a mesma coisa, porque eu nunca fiz uma iluminúria, tá? Eu tenho conhecimento de admiração, de ter visto algumas pessoas postarem, né? Uhum. Sim. Essa moça que eu mencionei, ela faz pergaminhos, até mesmo assim, de ícones, Sim, pantocrator e tal. Isso é faz uma no, iluminúria. faz no pergaminho, assim. Esse desenho artístico que ela fez aí no pergaminho se chama iluminúria. Uhum. Agora, existe o ouro pó. Eu abro essa observação aqui, nesse momento, né? Uhum. Nós também, na iconografia, nós utilizamos muitas vezes o ourinho pó. Muitas vezes utilizamos o imitação, né? Porque ouro pó verdadeiro é um absurdo de caro. Por Assim, favor, né? Senão vai ter gente invadindo o ateliê da senhora lá procurando ouro em pó. assim como a folha, né, de ouro que nós utilizamos colocando nos ícones, né? Então, existe a folha imitação e a folha verdadeira. E tem Uhum. uma diferença de valor absurdamente, né? Aqui, Mas deixa eu mostrar pra senhora aqui, Pois essa não. moça aqui, ó. Dá uma olhada no detalhe. O foco dela é isso daí mesmo, a iluminura com passagens bíblicas. Ela usa muito cores, né? Que não sei se é pigmento ou um pigmento específico. Porque, por exemplo, a Uhum. porcelana, a pintura na porcelana, eu sei que eles utilizam pigmentos também. Mas é diferente da iconografia. Uhum. É diferente do pigmento dos ícones. E eu não sei se a É pela iluminúria- mídia também, né? Porque aqui tá trabalhando com madeira, né? E aqui é exato. outro tipo Aí de né, material. papel, Papel, né? né? Papel. Uhum. Então, Mas é bem interessante. Depois eu passo pra senhora, ó, o Instagram dela pra senhora acompanhar lá. tá ok. E ela faz sob demanda, assim, né? Geralmente ela abre eu a agenda imagino. pra meses, assim, e a eu pessoa imagino. pede. Sim, Sério mesmo. Olha, isso também serve para os pedidos, né, que nós recebemos na execução dos ícones, né? Por exemplo, existem muitas pessoas que nos procuram para fazer um orçamento de uma obra, né, que ele quer estar reservando como um momento, né, para ser feita. Tem pessoas que já me procuraram de uma semana para outra querendo um ícone pronto. Isso não é possível, né? Não é possível. Porque o ícone, ele demora meses para ficar pronto. A não ser que, por exemplo, você me encomende um e fala, ó, Luiz, eu preciso para o final do mês. Eu vou ter que trabalhar nele todos os dias. Uhum. Todos os dias. Não posso pular um dia sequer, né? Na aula, como a minha aula é semanal, o aluno, ele finaliza o primeiro módulo depois de 2 meses e meio a 3 meses. Depende muito do andamento do aluno. Depende de como ele vai agilizar, se adaptar Se à desenvolver. técnica, né? Então, é impossível mesmo. Por isso que ela trabalha com agendas, né? Sim. E eu entendo isso. Se eu recebo uma encomenda de uma obra grande, eu normalmente, dependendo do tamanho dessa obra, eu levo 1 ano, 2 para executá-la, né? Meses, 6 meses. Então, tudo depende. Nossa. Até perguntaram aí no chat. Sim. Acho que foi seu pai. Deixa eu ver. Ele perguntou, fica muito caro uma obra dessas? Aliás, caro não, valores acessíveis. Ele tá querendo saber o preço. Então, Quer saber do investimento É. no trabalho.
do artista? Pois bem, isso é uma questão que eu, Luísa, tenho, às vezes, muita dificuldade. Por quê? Porque lembrando de um exemplo de um iconógrafo russo, um monge, ele deixou uma carta aos iconógrafos e ele deu um testemunho muito lindo, né? Que o iconógrafo ele não pode ser pragmático, né? A iconografia não visa a ser uma pessoa pragmática, né? Porque o pragmático ele passa a fazer obras lindas, sacras, piedosas, mas às vezes não é ícone, porque o pragmático só visa, né? O lucro, né? Então, se como eu vivo dessa arte, porque esse é o meu trabalho, né? Então, eu não tenho outra renda, né? E realmente, os valores de um ícone, ele varia muito no aspecto técnico do uso das propriedades, né, naturais que nós utilizamos, e mesmo na escolha do ouro. Aí vai muito da escolha do cliente, se ele quer um ouro verdadeiro, se ele pode ficar feliz com o ouro imitação, né? Que é mais utilizado aqui no Brasil, né? Pelo menos as pessoas do meu convívio, né? Eu conto na mão aqueles clientes que eu tive que exigiram o ouro verdadeiro. Porque pensa você, um bloquinho de 8x8, que é isso aqui, 24 folhas do ouro verdadeiro, está R$800 e poucos. Então, dependendo do meu custo de matéria-prima, é o custo que eu vou apresentar ao cliente para o pagamento do ícone, né? Sim, faz sentido. Mas, de todo modo, quem tiver interesse, né, em Quem conversar, tiver interesse, nós fazer podemos... um orçamento, Isso. pode chamar no seu Instagram? Pode chamar no meu Instagram, no meu WhatsApp,